Por que a Igreja Católica não ordena mulheres como padres? Essa é uma pergunta que, nossa, muita gente faz. E a resposta oficial, vamos ver, não passa por poder ou preconceito, não é por aí. Ela está baseada numa teologia bem específica. Então, o que a gente vai fazer aqui é mergulhar nos próprios documentos da Igreja para entender direitinho o raciocínio por trás de uma das suas doutrinas mais debatidas. Então, vamos direto ao ponto. A questão é essa. E para a gente encontrar a resposta, segundo a visão da Igreja, a gente precisa fazer uma espécie de troca. Sabe, deixar de lado a nossa visão moderna de poder, de carreira, e entrar num mundo que funciona com uma lógica completamente diferente, a lógica da simbologia sacramental. Vamos ver como é que isso funciona? Bom, primeiro de tudo, para entender o motivo real, a Igreja diz que a gente precisa esclarecer o que não é o motivo. A lógica aqui não tem nada a ver com quem é mais importante, ou mais capaz, ou até mais santo. E o maior exemplo disso tudo, na teologia católica, é a Virgem Maria. Simplesmente não existe figura humana mais exaltada ou mais venerada. Ela é vista como superior em dignidade e em santidade a todos os apóstolos, a todos os outros santos. E aqui está o ponto central desse primeiro argumento. Olha só, se a figura humana mais importante da fé católica não foi uma sacerdotisa, isso já é um sinal. Um sinal de que a ordenação não é vista como um prêmio de santidade, sabe? Ou uma promoção de carreira, ou uma medida do valor que uma pessoa tem. Então, é como se o debate acontecesse em dois universos diferentes. De fora, a questão parece ser sobre poder e status, quase como uma escada corporativa. Mas, por dentro, a lógica é outra, totalmente diferente. É sobre um papel de serviço com significado simbólico muito, muito específico. Ok, esclarecido esse ponto, vamos agora para o coração do argumento teológico, a ideia que realmente sustenta toda essa doutrina. Essa frase em latim, in persona Christi capitis, é a chave de tudo. O que isso quer dizer? Significa que o padre não age em nome próprio, mas na pessoa de Cristo à cabeça. Ele funciona, pensa assim, como um ícone vivo, um representante que torna a presença de Cristo visível e ativa, especialmente durante os sacramentos. E a palavra mais importante aqui é visível. A função do sacerdote é ser um sinal vível, uma representação que se pode ver de Cristo como a cabeça, como líder da igreja. Certo, mas por que essa representação precisa ser masculina? A resposta para isso está numa das analogias mais profundas da teologia cristã, a imagem do casamento. Nas Escrituras, existe uma analogia que é central para tudo isso. A primeira parte dela é essa. Cristo é apresentado como o noivo, o esposo. E aí, na outra ponta dessa analogia, a igreja, ou seja, toda a comunidade de fiéis, é descrita como a noiva. A relação entre Cristo e a igreja é vista como uma aliança de amor, quase um casamento místico mesmo. E isso aqui mostra que não é só uma metáfora poética, é um conceito teológico central. O padre, ao agir em persona Christi, precisa representar sacramentalmente o noivo nessa relação. A lógica é que, para um símbolo ser eficaz, ele precisa ter a forma daquilo que ele representa. Nesse caso, a forma masculina de Cristo, o esposo. Agora, vamos conectar essa teologia toda com as ações do próprio Jesus, do jeito que elas são narradas nos evangelhos. A igreja sempre aponta para o fato de que Jesus escolheu 12 homens para serem seus apóstolos, os primeiros líderes da igreja. E essa escolha foi feita mesmo ele sendo acompanhado por muitas discípulas, mulheres fiéis e importantíssimas, incluindo a própria mãe. E aqui a gente chega no ponto final do argumento. A Igreja Católica diz que está vinculada por essa escolha. O que isso quer dizer? Basicamente que ela entende que não tem autoridade para mudar um modelo que acredita ter sido estabelecido pelo seu próprio fundador. A visão é de que a Igreja é uma guardiã da tradição e não a dona dela. Para a gente fechar, vamos recapitular os pontos principais e tentar entender por que essa resposta pode soar tão diferente do nosso jeito de pensar hoje em dia. Então, resumindo a história toda, a lógica não é sobre capacidade ou santidade, mas sobre função simbólica. O sacerdote atua como um ícone vivo de Cristo no papel de esposo para a igreja, que é a noiva. E tudo isso, segundo a igreja, segue um padrão que ela acredita ter recebido de seu fundador. Um padrão que ela sente que não tem o poder de alterar. E é aqui que fica a reflexão final. O debate muitas vezes parece um diálogo entre duas línguas completamente diferentes. Uma é a linguagem moderna, de direitos iguais, de funções.
A outra é uma linguagem teológica, que fala de símbolos sagrados, de representação e de fidelidade a um ato fundador. Entender essa diferença de perspectiva já é o primeiro grande passo para compreender a posição da Igreja, independentemente de se concordar com ela ou não.